Boa tarde, pessoal! Estamos iniciando hoje mais um Conheça Mais. Nosso convidado hoje é o maior fundo imobiliário de escritórios do Brasil, o Brazilian Capital Real Estate Fund I. O Brazilian Capital Real Estate ele foi fundado em dezembro de 2007 e em dezembro de 2010 ele abriu capital, tendo vendido 1/3 de suas cotas para os investidores varejo, sobre o código BRCR11B. Hoje a gente está aqui com o Adriano Mantesso. Ele vai nos falar um pouquinho mais sobre o mercado de fundos imobiliários e também sobre esse novo fundo. Lembrando, ele é superintendente da Brazilian Capital e também relações com investidores da Brazilian Capital Real Estate Fund. Bom, Adriano, então para a gente começar, primeiro muito obrigada pela tua participação. Eu queria que nos falasse um pouquinho sobre o que é investir em fundos imobiliários. Bom, o fundo imobiliário é uma forma de você, através de um veículo estruturado de investimento, você ter acesso a imóveis, um pouco diferente de você comprar diretamente o imóvel, né? Então você tem uma série de benefícios aí, principalmente porque dentro de um fundo imobiliário, essas cotas são negociadas na bolsa e te dá uma liquidez mais rápida do que você for vender o seu imóvel, além de você ter que colocar um volume grande de recursos. Dentro do fundo imobiliário você consegue vender, digamos, uma porcentagem do seu metro quadrado de um conjunto, por exemplo. Então ela te dá mais liquidez. E o fundo imobiliário, ele tem o nome de fundo, mas na verdade ele é como se fosse uma empresa no sentido de negociação das cotas na bolsa, né? Uhum. Não é uma coisa que você pode resgatar. Você pode pedir para o seu banco resgatar essas cotas. Não funciona assim. Então você faz essa negociação através da bolsa. O que facilita bastante, né? Tu pode comprar e vender cotas do teu fundo diariamente. Exatamente. Tá. Bom, e falando do Brazilian Capital Real Estate especificamente, qual é a diferença de investir nesse fundo e tu investir numa empresa como São Carlos, BR Properties? Bom, o fundo Brazilian Capital Real Estate, ele na verdade ele é um fundo um pouco diferente dos outros fundos que estão no mercado, porque ele tem dentro dele uma gestão ativa. O que é isso? Ele tem a Brazilian Capital como a gestora do fundo, que na prática ela está operacionalizando os seus ativos. Muito parecido com uma companhia operacional mesmo. Você citou as duas empresas, é mais ou menos isso que o fundo faz. Então ele está gerenciando seus imóveis, reciclando esses ativos, só que ele está dentro de um veículo muito mais eficiente para carregar imóveis com renda. Então por isso nós optamos em fazer toda essa estrutura dentro de um fundo imobiliário. Então a empresa operacional travestida de fundo imobiliário. As vantagens que isso traz, todas as receitas que geram dentro desse fundo, seja as receitas de aluguel, a compra e venda de um ativo onde você tem ganho de capital. Normalmente nas empresas você é tributado em torno de 35% sobre as receitas e mais 9% sobre o lucro líquido. No fundo imobiliário todo esse recurso é isento, então você tem mais recursos para continuar reinvestindo. Então essa é a grande vantagem do fundo imobiliário. O fundo imobiliário também tem uma particularidade que ele não tem empregados, tudo é terceirizado. Então você não tem problemas trabalhistas, você não tem uma grande carteira aí tem que pagar bônus de executivo e tudo mais. Quer dizer, ela tem uma estrutura muito mais enxuta e também mais fácil de você precificar. Um analista poder fazer um fluxo de caixa e saber que todas as suas despesas são variáveis do próprio fundo. Então não tem grandes surpresas. Então essa é uma das simplificações. É um ativo que acaba sendo mais simples de precificar. E outra vantagem do fundo imobiliário é que eles, no nosso caso, nós pagamos dividendos mensais. Então todo mês a gente distribui resultados para os seus cotistas. Enquanto numa empresa, normalmente essa política de dividendos não é muito clara. Então isso faz com que, muitas vezes, o cotista compra uma cota, por mais que ele venda no mesmo valor que ele comprou, no período que ele segurou, ele tem uma rentabilidade positiva, por conta dos rendimentos mensais. Tá, então tu diria que as principais são o teu benefício que tu tem em termos de estrutura, em relação ao imposto de renda, que tu comentou, e também dividendos. Exatamente. Acho que esses são os três principais, Exatamente. né? Bom, a gente tem visto na mídia muita notícia em relação a esse setor de fundos imobiliários, o investimento em fundos imobiliários. Se tu pudesse nos falar um pouquinho sobre a tua perspectiva para esse setor nos próximos anos. É um setor que está realmente em pauta. Um dos pontos principais desse setor além de ser uma coisa que o brasileiro gosta muito, quer dizer, você ter acesso a imóveis, a uma coisa feita de tijolo, que não vira pó, né? A vantagem, se você pegar o histórico, por exemplo, da Bolsa de 2008
de janeiro de 2008 até agora a gente não recuperou o índice da Ibovespa de janeiro de 2008. Enquanto os fundos imobiliários tiveram uma rentabilidade aí, os fundos mais líquidos aí na Bolsa, uma rentabilidade média de 90% nesse período. Nossa. Além disso, ele teve uma distribuição de 30% nesse período. Mas uma coisa interessante é que durante o período da crise, como que os investidores de fundo imobiliário são a grande maioria, eu posso dizer um volume bem grande, significativo de investidores brasileiros. Então, quando acontece uma crise internacional, seja na China, nos Estados Unidos, na Europa, você não tem aquela retirada de recursos que você tem do pessoal que está investindo na Bolsa. Então, ele está mais em linha com o mercado brasileiro. Entendi, então, o percentual de investidores não é tão investidor estrangeiro quanto a gente vê. Exatamente. Na Bolsa você tem aí em torno de 40% a 60% é fluxo de investidor estrangeiro e quando tem alguma coisa lá fora eles acabam retirando. Aqui, fundos imobiliários, a porcentagem de investidor nacional chega a quase 100%, 90%, 95%. Então você tem realmente um alinhamento com o teu mercado. Não, isso é muito interessante porque a gente vê que hoje as perspectivas para o Brasil são muito boas e a gente vê a Bolsa do jeito que está, muito em função do mercado lá fora. E é isso que o fundo dá essa certa estabilidade para o investidor. Bom, Adriano, falando um pouquinho sobre a Brazilian Capital Real Estate. Fala um pouquinho sobre a história desse fundo. Bom, esse é um fundo que iniciou a sua operação em 2007 com uma captação da Brazilian Capital com investidores internacionais. 3 anos depois, em dezembro de 2010, nós demos saída a 1/3 desse fundo através da Bolsa. Foi uma oferta secundária na Bolsa do maior fundo imobiliário hoje disponível na Bolsa, né? Então ele tem um tamanho de 1 bi 100, que foi na época em dezembro, e nós fizemos uma oferta de 1/3 disso, então foi 367 milhões e foi vendido num único dia. E quais foram os resultados para vocês desse IPO? Bom, do IPO para agora, isso é uma coisa interessante, quer dizer, do IPO para agora houve uma série de eventos positivos nesse fundo, né? Desde dezembro, onde a cota foi vendida a R$100, hoje ela está muito próximo disso, apesar de ter ocorrido uma série de ações positivas, como por exemplo, o faturamento do fundo subiu 28%, quer dizer, a nossa receita de locação dentro do fundo aumentou 28% desde o IPO, dezembro, 6 meses atrás para agora. Tivemos em maio agora uma nova avaliação dos ativos do fundo, que apontou uma valorização de 35% sobre o valor da oferta que nós tínhamos lá no IPO. E apesar de tudo isso acontecer, isso ainda não refletiu no valor da cota. A cota está muito próxima do valor do IPO. Então, porque ele está sendo ainda mal precificado. Se utilizar o valor de avaliação que nós temos atualmente no fundo, quer dizer, a cota deveria estar sendo precificada muito próximo de R$140 a cota. Hoje ela está? Ela está em 103. Opa! Então, quem está olhando o mercado é uma oportunidade, a gente disponibiliza essas informações, são informações abertas, né? É importante colocar que esse nosso fundo, ele tem o seu próprio website, justamente pela relevância dele, né? Por ser o maior fundo do Brasil, de escritório, e lá tem planilhas, tem um monte de informação que o analista pode confirmar, Qual é esse site, Adriano? É www.bcfund, né? bcfund.com.br. Ok. Bom, a gente viu no site de vocês que no dia 29 de julho vai ter uma assembleia, onde vocês vão discutir o aumento dos dividendos. Na realidade, a mudança na política de dividendos é um aumento de 34%. Isso já seria refletido em agosto. Como é que está isso? Então, por conta do que ocorreu nesses últimos 6 meses, a receita do fundo cresceu bastante. Nós tínhamos, quando lançamos esse fundo, uma política de distribuição de distribuir 6% ao ano no primeiro ano, 7% no segundo, 8% no terceiro, 9% no quarto e depois do quinto ano acima de 15%. Isso é distribuição mensal, não estamos falando de valorização, né? Distribuição mensal. Por conta desses últimos 6 meses, a gente tem uma evolução muito boa, acima do esperado, né, da receita desse fundo. Nós antecipamos uma distribuição que ia acontecer só em 2013, que seria uma distribuição de 8% ao ano. Quer dizer que isso significa 0,67 centavos por cota que vão ser pagos a partir, se for aprovado na Assembleia, no dia 29, que vai ser pago já em agosto. Hoje nós estamos pagando 50 centavos por cota, ou seja, 0,5% ao mês. Adriano,
muito obrigada pela tua participação aqui na XPTV. Espero contar contigo mais vezes aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Encerramos então mais um Conheça Mais.